A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Vou ler a partir do versículo 3 e vou parar no versículo 6. Não vou ler o versículo 6, vou pular para o versículo 16 e fazer a leitura até no versículo de número 21. O tema da pregação é buscar ao Senhor. Diga, buscar ao Senhor. Como que é o tema? Buscar ao Senhor. E o título é O Segredo da Verdadeira Prosperidade. A gente pode juntar essas duas coisas. Buscar ao Senhor, o segredo da verdadeira prosperidade. Tá? Então, vamos lá. Versículo 3 diz assim, Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5, na minha linguagem ACF agora, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor, Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Só até aqui eu não preciso ler o restante. Mais uma vez eu não coloquei aqui o momento de oração, e depois da oração nós vamos ministrar esta palavra, este tema, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós buscamos agora a ajuda para ministrar esta palavra. A ajuda do Espírito Santo, que sempre tem sido uma realidade em nossa vida, porque o Senhor é um Deus que fala, e o Espírito Santo foi nos dado para ministrar, para pregar a Tua palavra, para testemunhar a Deus, em nome de Jesus Cristo. E assim, nossa oração busca esta ajuda, é este momento que consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. A leitura do texto em si já é uma pregação, tá? Some-se ao fato de outros grandes pregadores já terem ministrado sobre o tema da vida deste rei tão importante
No entanto, eu creio que Deus nos dará informações novas e inspiração para aprendermos dessa lição de vida. E também entendo que seja importante rever aquilo que nós já ouvimos, caso alguém já tenha aprendido ou estudado a respeito da vida deste homem. Então, vamos ver o que o Espírito de Deus tem para nós durante este momento de ministração, porque eu acredito que esta vai ser uma mensagem ajudada pelo Espírito Santo de Deus e lições maravilhosas para aplicação de nossa vida, tá? Então, o tema, repito, buscar ao Senhor o segredo da verdadeira prosperidade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer na ministração desta noite é algo que costuma se chamar um breve histórico, né? Você vai ler um livro, por exemplo, geralmente eles trazem ali na introdução desse livro, ou após a introdução, fala sobre o breve histórico, não é? Faz-se um breve histórico, por quê? Porque outros textos serão lidos aqui para falar a respeito deste tema, mas não faz sentido eu escolher um texto da Bíblia Sagrada e usar esse texto apenas como uma ilustração, como uma parábola. Eu não estou dizendo que isso seja errado fazer, mas hoje é o que mais se faz. Os pregadores leem um texto e pregam totalmente fora daquele contexto, não analisam o que está sendo dito ali. A mensagem, às vezes, é uma mensagem até muito boa, mas o texto que foi escolhido para ministração é assassinado, a gramática ali não é considerada, e as pessoas sequer fazem um breve histórico daquilo que está falando. Então, seria interessante usar um outro texto, ou não usar nenhum texto. Vou pregar hoje e vou falar de diversos versículos da Bíblia Sagrada. Não. Esse texto aqui tem um contexto histórico, há um breve histórico. A vida de Uzias está resumida nos versículos 6 até o versículo que eu comecei a ler, versículo 16, ou seja, nós temos 10 versículos aqui que resumem essa prosperidade. Tá? Se vamos falar sobre buscar ao Senhor, começa lá dizendo no versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então esses versículos, eles resumem essa prosperidade, e eu vou fazer aqui uma leitura, mas antes de ler esses versículos, Uzias, ele reinou em Judá entre 792 e 740 a.C. Ele foi filho e sucessor de Amazias no trono do Reino do Sul. Os profetas que foram contemporâneos de Uzias foram Isaías, Amós e Oséias. Se você quiser confirmar isso, pode abrir Isaías capítulo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Vai falar, então Isaías é contemporâneo dele, ele é do tempo deste rei. Se você abrir em Oséias capítulo 1, versículo 1, também vai fazer menção do rei Uzias. A palavra que veio nos dias de Uzias, Jotão, vai falar a respeito dele. E também no livro de Amós, capítulo 1, versículo 1, vai citar o nome deste rei. Então esses profetas foram do tempo deste rei. E o tempo que ele reinou foi esse que mencionei aqui, de 792 a 740 a.C. Agora, esse breve histórico que fala da prosperidade mencionada, que está a partir do versículo 6, está aqui, ó. Diz assim, ó: porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra
os meunitas. Então aqui está contando o quê? Que prosperidade foi esta? O que foi que Deus fez na vida dele durante o tempo que ele se pôs a buscar o Senhor? Começou a reinar aos 16 anos de idade e fez um propósito de buscar o Senhor. E buscando o Senhor, Deus fez estas obras na vida dele. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Ou seja, a fama de Uzias atravessou o seu país e chegou até o Egito. O poder bélico, o poder de arma, o poder de guerra, a fama de Uzias chegou até no Egito. Foi além das fronteiras de Israel e ele ficou famoso por tudo que Deus fez através dele. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então ele era famoso na guerra, era alguém cuja fama foi além dos limites de Israel, era alguém amante da agricultura, que possuía muito gado, que gostava de se envolver entre os agricultores, de participar da vida agrícola, era alguém próspero no campo também. Poderia até fazer aqui a canção que a gente cantou algumas vezes, né? Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Então ele prospera também no campo. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo da mão de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Então, além de ter um exército para proteger a própria Jerusalém, para proteger o lugar onde ele estava, de ter um exército especial de defesa, ele também tinha um exército de 307.500 homens que fazia a guerra com força, ou seja, eram os que saíam para a batalha, para conquistas externas, exércitos preparados para a guerra. Versículo 14: E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes, e couraça e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos campos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então olha só, além de tudo isso que citei, o homem possuía tanto o envolvimento com a engenharia, quanto também a capacidade de criação. Alguns estudiosos dizem que foi ele quem criou essas armas automáticas. Não era, enquanto o pessoal usava flechas com a mão, ele tinha armas que atirava de dezenas ou centenas de flechas ao mesmo tempo. Acho que você já viu isso em filme. Quem já viu aí? Em cima da muralha, atira 50 flechas de uma vez, aí cai aquele monte de gente. Então, Uzias foi o mentor, foi ele que criou esse tipo de guerra nessa época, desse tipo de armas, que atirava muitas flechas ao mesmo tempo,
e atirava pedra também. Chega perto da muralha e não era pedrinha, não, era pedra grande. Alguém vai ouvir falar da catapulta, né? Era algo que jogava aquelas pedras enormes e derrubava de um monte de pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque era algo que envolvia engenhosidade. Por que isto? Porque Deus estava com ele. A Bíblia diz, faz questão de dizer, foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Esse é o princípio, é o breve histórico na ministração. Está o resumo aqui, e é lógico que tem outros textos que a gente poderia... A ideia não é falar especificamente da vida deste homem. Então, ele faz tudo isso, ele alcança essa fama, ele alcança essa condição, porque ele se pôs a buscar ao Senhor, e Deus o ajudou. Deus abriu a sua mente, Deus deu sabedoria, Deus abriu os horizontes para que ele prosperasse. Tá? Agora, nós vamos analisar que isso é um princípio na prosperidade de todo verdadeiro cristão. Não é só com o rei Uzias que isto funciona assim. É verdade que o texto tem um contexto, ele não foi selecionado de maneira aleatória, não, ele tem um contexto que fala exatamente a respeito disto, e é possível fazer toda essa ministração só em cima desse texto, porque a história deste rei fala disso. E existem pregadores, acho que você já ouviu, eu já ouvi uma pregação há alguns anos atrás, do Silas Malafaia, falando a respeito deste homem aqui. Não estou copiando ele, nem citando fonte, porque já ouvi ele pregar. O que eu estou pregando não tem nada a ver com o que ele pregou ali. Tá? Mas já ouvi um dos pregadores que eu citei aqui, falei que tem grandes pregadores, um deles é este, falando a respeito da vida deste homem. Então é possível fazer uma pregação inteira só a respeito da vida de Uzias. Realmente tem muitas lições aqui. Tá? Mas este foi apenas um breve histórico, porque agora nós vamos ver o princípio básico na vida de todo verdadeiro cristão. Eu coloquei aqui algumas citações, mas diferente do que eu costumo fazer nas pregações, se o tempo assim permitir, e se o Espírito Santo achar corações prontos para isso, eu posso até abrir espaço aqui para pessoas levantar a mão e citar alguma coisa que lhe venha ao coração, que lhe venha à mente, do conhecimento da Bíblia Sagrada, de que esse princípio que nós estamos ministrando seja um princípio básico na vida de todo verdadeiro cristão. Eu citei aqui, eu selecionei 3 textos da Bíblia Sagrada, que está o primeiro no livro de Reis, capítulo 3, versículo 13, e diz assim, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Que texto é esse aqui? Esse é o texto. Quando o homem mais rico que já passou por essa terra inicia o seu ministério, inicia o seu reinado em Israel. E ele vai fazer uma oração a Deus, porque Salomão é alguém que se põe a buscar a Deus. E como ele se põe a buscar a Deus, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus se coloca diante dele. Você fica encantado quando assiste algum filme, quando aparece um gênio da lâmpada lá, né? E diz assim, 3 desejos, né? Você sabe que isso é uma lenda, você sabe que isso é uma ilusão, você sabe que isto não é real. Mas Salomão não teve uma lâmpada, ele não teve um gênio da lâmpada. A minha Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus se colocou diante dele e disse assim, pede-me o que queres. Ou seja, eu vou te dar qualquer coisa que você pedir. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Eu não estou falando do Aladim, eu não estou falando do gênio da lâmpada, não estou falando de lenda. Eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Eu estou falando de Deus se colocando diante deste homem que o buscava e falando para ele, peça
o que você quiser, qualquer coisa que você quiser, eu te darei. E o Salomão fala assim: eu estou começando a reinar agora. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria o bastante. Israel é o teu povo. Eu não posso dirigir esse povo a meu bel prazer, do jeito que quero. Eu não sei governar. Eu não tenho sabedoria para fazer esse trabalho. Dá ao teu servo sabedoria. Ou seja, me ensina a liderar o teu povo. Olha só o que o cara quer. Ele está buscando ao Senhor para fazer a obra de Deus, para governar Israel de um jeito que agrade a Deus. Então Deus dá essa resposta aqui, ó. Deus diz assim, ó: também até o que não pediste te dou, assim riqueza como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, você me pediu uma coisa que tem a ver com as coisas espirituais, coisa que agradou meu coração, Deus está dizendo. E porque você está me buscando para as coisas espirituais, você não me pediu riquezas, mas eu vou te dar riquezas também. Eu vou te dar o que você não me pediu. A sabedoria que você me pediu, eu vou te dar. Já sabemos que há uma confusão na cabeça das pessoas aí a respeito de Salomão. Será que ele era filósofo? Ele não era filósofo? Sabemos que a sabedoria de Salomão é o que há de menção quando se fala em homem sábio. Mas sabemos também que quando se fala de riqueza, também é uma realidade. Um dos homens, se não o mais rico que já passou por essa terra. Faz até filme, As Minas do Rei Salomão, e uma série de outras coisas. Por quê? Porque este homem buscou o Senhor, e porque ele buscou o Senhor e não pediu as riquezas, Deus deu a ele o que ele não pediu também. Tá? Eu tenho aqui mais duas citações, mas vou fazer uma abertura aqui. O princípio de que buscar a Deus seja o segredo da verdadeira prosperidade. É buscando a Deus que você tem prosperidade. Teria alguém em nosso meio que citaria um texto, um exemplo da Bíblia Sagrada, que dissesse: olha, isto aqui é prova de que esse princípio é uma verdade, é um princípio mesmo, e está na Bíblia Sagrada. Eu citei o primeiro aqui, Salomão, um exemplo de alguém, do homem mais rico que já passou por aqui, e o segredo dele é que ele buscou o Senhor. Já citei também Uzias, que foi a abertura da nossa pregação, falando enquanto ele buscou o Senhor, Deus fez ele prosperar de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Alguém poderia levantar a mão e dizer: olha, tem um versículo aqui que está no coração, está queimando aqui no coração, eu quero citar. Se for o que eu coloquei aqui, não tem problema. Eu tenho mais dois aqui, mas se for o que eu coloquei, não tem problema. Tem alguém que quer citar um versículo aí que se lembrou de um? Se lembra de um texto que prova que o segredo da verdadeira prosperidade é buscar a Deus? Mateus 6:23, Mateus 33, aliás, está aqui, é o terceiro texto que eu coloquei. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não precisaria falar mais nada, porque quem está falando agora não é o Salomão, quem está falando agora não é o Uzias, quem está falando agora não é o pastor Delcio, quem está falando é Jesus. É Jesus que está dizendo assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Vai lá no capítulo 6 de Mateus, leia o capítulo inteiro, que você vai ver que ele está falando sobre o que comer, o que beber, o que vestir, resumindo aí em três situações, né? Os gentios é que precisam, fica buscando, correndo atrás disso, correndo atrás de comida, atrás de veste, atrás de bebida. Você não é gentil, busca primeiro o reino de Deus, Jesus está dizendo. Primeiro o reino de Deus, busque o reino de Deus e todas estas coisas. Que essas coisas? Comida, bebida, veste. Está implícito aqui sapato para as mulheres, sim ou não? Tá ou não está? Está aqui ou não está? Tá ou não está? Por que eu estou falando sapato para mulher? Porque mulher, se você der 100 é pouco, né? Quem tem 100 fala que está com pouco calçado, né? Eu estou sem calçado. Quando ela fala assim,
É porque tem 100 lá. Eu não estou falando de 100 sapatos, estou falando de 100 pares. 200 sapatos. Eu falo, eu estou meio sem calçado. Eu estou meio sem, né? Não tem 100, tem 200, tem 300, não tem. Jesus está falando, se você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, roupa você vai ter para vestir, você vai ter comida, você vai ter bebida, vai ter. Jesus que está falando isso. Bom, esse está aqui, mas ela citou, tirou um texto meu aqui, não quer dizer que não tenha, tem um outro. Vamos lá. Alguém quer citar um outro texto que diga que esse princípio de que buscar a Deus é o segredo da verdadeira prosperidade, ou o segredo, é um princípio da prosperidade do verdadeiro cristão? Alguém se lembra de um outro texto, ou de uma outra experiência da Bíblia Sagrada que prove isso que eu estou falando, ou não? Não? Vou dar um tempinho, enquanto eu cito aqui a terceira, a segunda foi citada lá, a terceira está aqui. Tem muitos outros textos a respeito disso, mas vamos lá. Salmo 127, 1 e 2, diz assim, ó, que a canção de peregrinos de Salomão, é Salomão que está falando, o homem mais rico de toda a terra. Eu já citei esse texto antes da pregação, eu citei durante a oração, quando orava pelos dizimistas e ofertantes. Se o Senhor Deus não edificar a casa, eu estou lendo na linguagem de hoje, põe lá na linguagem de hoje, se alguém for acompanhar a leitura. Se for a linguagem de hoje, está assim, ó, canção de peregrinos, de Salomão. Então vamos lá, esse salmo é atribuído a ele. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Tá? Outras versões vai dizer, aos seus amados dá Ele o sono. Outras versões ainda, aos seus amados dá Ele enquanto dorme. As duas coisas estão aí. Ou seja, não é se matar de trabalhar, não é se arrebentar, não quer dizer que você não deva trabalhar. Mas o grande sábio está dizendo aqui, não é esse o segredo. O segredo não é se matar de trabalhar, dormir tarde, não conseguir nem dormir direito, levantar cedo demais, Deus ajuda quem cedo madruga, e não sei o quê, e vai aquela coisa. Não, o segredo não é esse. E o homem mais rico que já existiu está dizendo aos seus amados, Ele dá enquanto eles estão dormindo. E quando a versão diz, dá Ele o sono, está dizendo o seguinte, que a prosperidade verdadeira, ela dá sono também, porque outro provérbio vai dizer que a riqueza do rico não deixa dormir. Quão doce é o sono do trabalhador, mas a riqueza do rico, as prosperidades do rico não deixa dormir. Por quê? Porque não é a prosperidade que nós estamos falando. Estamos falando de uma riqueza qualquer, que não foi dada por Deus. O cara se matou e aquela coisa toda, ele não consegue dormir direito mais. Mas o Salomão está dizendo, pode roncar, pode babar, pode dormir até 10 horas da manhã, se for o caso. Porque se você realmente buscar ao Senhor o que você precisa para viver bem, Ele vai dar isso a você. Parece que alguém, a Neuzinha levantou a mão, quer ficar em pé e ler, quer ler daí mesmo? Ela acha que isso aí tem a ver com a pregação. Ela acha, né? Você acha, irmão? Eu não acho nada. Eu tenho certeza absoluta. Olha o que o próprio Deus está falando para Josué, não é isso? Ele está dizendo, não pare de ler os livros dessa lei. Não pare de meditar nele de dia e de noite. Estuda esse livro.
O que ele está dizendo é: busque o Senhor, não é isso? Busque-me. Leia o livro não por ler simplesmente, mas para me encontrar. Porque se você fizer isto, você vai ser bem-sucedido. Você vai prosperar, e não só você vai prosperar, mas as pessoas que estão contigo também vão prosperar. É você e a sua casa, e aqueles que estão juntos contigo vão prosperar. Então, não está aqui na lista? Não está. É lógico que não vai dar tempo de falar sobre tudo, porque eu tenho ainda um terceiro momento de ministração. Eu estou falando agora sobre o princípio básico na prosperidade do verdadeiro cristão. Quero prosperar? Quero viver uma vida boa, uma vida melhor? Preciso trabalhar para valer. Sim, eu devo trabalhar para valer. Deus gosta de pessoas que trabalham, Deus gosta disso. Mas o Salomão vai dizer: não é porque você trabalha demais, não. Ele disse que você está dormindo e Deus está prosperando você. E para Josué ele está dizendo assim: se você estudar a minha lei, se você praticar a minha palavra, se você me buscar, se você fizer isso de dia e de noite, se o teu coração estiver comigo, você vai prosperar. E não é só você que vai prosperar, toda a tua casa vai prosperar, e todo esse povo que está com você vai prosperar também. Tá? Isso é real, é princípio. Estou falando aqui de princípio. Está em toda a Bíblia. Está na velha aliança. Está antes da velha aliança. Está depois da velha aliança. Está na nova aliança. Jesus está falando a respeito disso. É real, é verdade. Tem mais alguém que queira, se lembrou de um texto aí, que diga: esse versículo, esse texto é uma prova de que buscar o Senhor é o segredo da prosperidade do cristão. Alguém se lembra? O próprio Jesus está dizendo isto. O próprio Jesus está dizendo isto. E quando é que ele diz isto? Ele diz isto quando ele fala que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E me parece que o contexto está dentro do jovem rico, não é? Vai e vende tudo que você tem, e dê aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem ficou meio, meu Deus do céu, o que é isso? Ouvi o pastor lá no Brasil para Cristo pregar, o negócio não está muito... Que negócio é esse? Jesus está mandando eu vender tudo que eu tenho agora? Que negócio é esse? E aí, ele ficou triste, foi embora, virou as costas para Deus, para Jesus, não quis. E Jesus falou: é muito difícil alguém que confia nas riquezas entrar no reino. É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que alguém que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Pedro fala: como então que a gente vai se salvar? Que negócio é esse? Que história é essa? Aí Jesus fala assim: para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, não é? Aí o Pedrão dá uma lembrada que ele, né? Parece que a canção mentiu para ele, que as frases de efeito não estavam muito legal, porque a frase de efeito é o seguinte: sonhe, você nunca irá além dos seus sonhos, ouse sonhar. É mais ou menos por aí. O que o Pedro sonhava? Sonhava em ser pescador, é isso que ele sonhava. Sonhava em ter um negócio próspero como do ramo da pesca, talvez isso, eu não sei. Talvez fosse isso que ele sonhasse. Mas de repente, em um dado momento, Jesus aparece naquelas praias. Um certo dia, na beira-mar, apareceu um jovem galileu. E diz: segue-me. Ele deixa tudo e vai seguir o mestre. E ele se lembra disso. Ele fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo, deixamos os sonhos de lado, deixamos as coisas materiais, deixamos as coisas terrenas para seguir o Senhor, o que a gente vai receber?
Se é assim, então não estou entendendo. Como é? Jesus disse: na verdade, Pedro, vós os que agora me seguis, e ele estava falando daqueles 12, né? E um deles é outra história, não vou entrar por aí. A promessa era para ele também, mas ele resolveu vender o mestre. Mas ele diz: o que vós agora me seguis, na regeneração. Quem acredita na regeneração aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. O dia da regeneração, o dia da glorificação, o dia final. Ele diz: vós vos assentareis em 12 tronos. Ou seja, você não tem noção do que está te esperando lá na frente. Tem coisas que você não vai conseguir entender agora. Tem coisas grandes para o futuro. É nisso que investimos, é isso que nós pregamos, é isso que queremos. É lá na frente, é depois. Mas ele diz assim: mas vós, já no presente século, 100 vezes tanto. Ele diz: com perseguição, vocês vão ter perseguição. Mas já no presente século, 100 vezes tanto. E no porvir ainda terá a vida eterna. Lá na frente, você ainda vai ter a vida eterna. Ele diz: não tem ninguém que tenha deixado campo, tenha deixado coisas por amor do reino de Deus, que já não receba no presente século 100 vezes tanto. É isso que Jesus fala. Mais uma vez, não é o Pedro que está falando, não é o Uzias, não é o Jotão, não é o Acas, não é o Ezequias. Quem está falando é Jesus. Ele está dizendo: já no presente século, 100 vezes tanto. Alguém fala: puxa vida o quê? É 100 vezes tanto que você deixar. Tem gente que não está deixando nem a novela para ver no culto. Vai receber o que de Deus? Não deixa nem o conforto do sofá nesse tempo de frio, porque não dá, aquele banco não tem almofada ainda, né? Ainda, não escutei nenhum glória a Deus. Não deixa nada, vai querer receber o quê? Ele está falando: se tiver deixado. Pedro deixou a vida, deixou o barco, deixou as redes, deixou a profissão, deixou todos os seus sonhos para seguir Jesus, para investir no reino de Deus, para buscar a Deus. Tem outro texto que ninguém citou aí. Ele vai: buscai e acharei, bateis, abrir-se-vos-á, todo que pede recebe. É verdade? Buscar ao Senhor é o segredo da verdadeira prosperidade. Mas mais alguém? Acho que mais um só, se tiver, porque eu vou... Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Veja só, isso pode ser espiritual? Pode ser espiritual, mas pode ser material também? Lógico que pode. Ou você acha que a tua grande bênção, que você chegou até onde chegou, pela força do seu braço? Aí eu vou citar o texto que diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Tem gente que acha que maldito é o homem que confia no homem, que eu não devo confiar em ninguém. O texto está falando de aquele que confia em si mesmo e que acha que é a força do seu braço que fez ele chegar onde chegou. Eu não sou advogado hoje por um acaso. Eu não sou advogado porque me esforcei na faculdade. Eu não sou advogado porque sou mais inteligente do que os outros e simplesmente não. Eu não passei, antes de terminar a faculdade, no último ano, na primeira fase do exame da ordem, e tem gente que já fez 10, 20 exames, paga o curso para fazer e não consegue passar no exame da ordem. Ainda hoje peguei o álbum lá e fiquei olhando, meu Deus, a maioria não passou, o pessoal que está lá não é advogado hoje, fez a mesma faculdade. É bacharel em direito como eu, mas não é advogado, não consegue advogar. Não conseguiu, por quê? Porque eu sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que eles. Não. Eu buscava a Deus e ainda busco a Deus. Eu atribuo toda a vitória que tenho em todas as áreas da minha vida, na minha vida profissional, na minha vida, no meu trabalho, no meu emprego, na minha vida ministerial, tudo que vivo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
E sou um homem próspero, um homem abençoado, um homem feliz. Pode ter certeza disso. Um homem realizado em todas as áreas da vida. Uma família abençoada, a vida financeira abençoada e a vida espiritual também abençoada. Tá? E não é porque o meu braço é forte, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou melhor do que os outros, mas porque Deus fez isso na minha vida. Ela deve contar o testemunho aqui, mas entrei com o requerimento, nunca tinha feito, pedi ajuda para a Nelisa, inclusive, como que faz isso aqui? Meu Deus, entrar lá com o pedido de pensão da Elaine, 14 dias saiu o resultado dizendo, defiro. Acho que a semana que vem agora ela já começa a receber retroativo, cada centavo. Fala, não, porque você é um bom advogado. Não, é porque eu sirvo a Deus, Deus é bom, é Ele que é bom. Ele é bom, e abre portas, e faz os milagres acontecerem. Está entendendo? Então, eu ficaria aqui falando muito a respeito disso, acho que eu tenho, meu Deus, já 37, só aqui que eu comecei a marcar, e eu ainda tenho o terceiro tópico. Deixa eu ir na terceira parte, que diz assim, ó, o erro recorrente na história. O erro recorrente na história, olha só. Deuteronômio 8:11 diz assim, ó, o erro recorrente você vai encontrar no versículo 16 do mesmo texto, vai dizer assim, ó, mas havendo-se já, o versículo que eu terminei a leitura aqui é no versículo 15, diz assim, ó, foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, até que atingiu, até que chegou onde queria chegar, é mais ou menos isso. Lá no versículo 16 vai dizer assim, ó, mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse é o erro recorrente na história. É buscar a Deus até atingir, até chegar onde se quer chegar. Buscar a Deus até alcançar o seu propósito, até conquistar o que quer conquistar. Na hora que chega lá naquele ponto, acabou, eu não busco mais. Agora eu não quero mais andar do jeito de Deus. Agora eu sou mais eu sou sacerdote, eu mesmo faço e aconteço. Eu não preciso de sacerdote para apresentar incenso, eu mesmo vou com o meu incensário. Eu sou divino, porque os sacerdotes cananitas tinham essa ideia, os que não eram sacerdotes do Deus Altíssimo, que eles queimavam incenso ao seu Deus, eles eram divinos, eles eram ligados a isso, e ele vai com essa ideia de que ele alcançou um patamar que ele também é divino, ele também é alguém especial, porque olha só quem sou eu, olha o exército que eu tenho ao meu redor, olha a minha fama que chegou até no Egito, olha só a minha inteligência que faz as armas, olha o poder bélico que eu tenho, olha só o que me impede, quem pode o mais, pode também o menos, apresentar o incenso é menos, isso eu posso fazer, vai lá fazer. Então até que está conquistando, vai bem, mas na hora que acha que já conquistou, esse é o erro recorrente na história. Versículo 11 ao 14 de Deuteronômio, ACF, diz assim, ó, guarda-te, que não te esqueças do Senhor Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus já estava advertindo Israel, vocês vão chegar numa terra e vocês vão prosperar. Tomem cuidado, para que quando estiver na casa boa, quando estiver com aquele gado próspero no pasto, quando tiver alcançado tudo o que você quer, tome cuidado para não deixar a soberba alcançar o seu coração e esquecer disso que eu acabei de falar agora.
que tudo que tenho foi o Senhor que deu. De onde? Não foi a minha inteligência, não foi a minha força, não foi a minha capacidade, foi a bênção de Deus. Então não esqueça disso, sou eu quem estou dando isto. E o Uzias vai cometer exatamente este erro. Ele busca a Deus até chegar onde chegou, e depois acaba as coisas. Juízes 2, do 18 ao 19, a CF diz assim, ó: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Olha só, entrou na terra, está acontecendo exatamente o que Deus está falando que ia acontecer, porque esse é o período dos juízes. Então vem a desgraça na terra, vem o Covid da época e arregaça com tudo, arrebenta a vida. O povo clama a Deus, busca a Deus, Deus levanta um juiz. Eles param para ouvir esse juiz. E Deus resolve o problema e prospera, e cresce, e vence. Tem uma história de alegria, uma história de vitória. Mas aí, na hora que está no auge de tudo isto, é aquele juiz que está comandando tudo aquilo, porque o juiz morre. O povo esquece de tudo. Vai estudar o livro de Juízes, você fala, meu Deus, mas como que pode ser assim? Aí você fala, não era assim e continua sendo assim hoje. Continua sendo assim. Vai, faz tudo errado de novo, esquece de onde saiu, esquece que foi Deus que livrou, esquece que foi Deus que levantou o juiz, esquece que foi Deus que abençoou, esquece que foi Deus que curou. Você acha que eu estou em pé aqui hoje por quê? Diagnosticado com câncer, e no meio do tratamento, acometido pelo Covid, com quase zero de imunidade, com uma alimentação que não podia jamais me fazer retomar. Não é a força do meu braço, não é a minha força, não é a minha capacidade. Eu sirvo a um Deus que cura, louvado seja o nome do Senhor. Deus cura, Deus livra, o Senhor é Deus. Então, é isto. Oséias capítulo 13, versículo 6. O outro que eu já li, que é Crônicas, 26, 16. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgredir contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Oséias 13, 6 diz: depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Versículo 9 do mesmo texto: para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Deus está falando aqui, Ele está dizendo, depois que eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o coração, por isso se esqueceram de mim. E o versículo 9: para a tua perda, ó Israel, se rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. O meu relógio disse que eu já gastei 5 minutos do tempo que eu deveria ter encerrado. Eu leio a conclusão para não atropelar ainda mais. Uzias tem uma história de onde é possível se retirar diversas lições importantes, tanto positivas quanto negativas. A lição positiva principal mostra o princípio da prosperidade bíblica, que se relaciona intimamente com o ato de buscar o Senhor de todo o coração. Esse princípio continua válido e atual, vale hoje. A lição negativa apresenta o erro recorrente, qual precisamos ser advertidos, qual seja, substituir o abençoador
pela bênção. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de cometer esse terrível erro. Fique em pé para orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, a Tua palavra é maravilhosa, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós sabemos, meu Deus, que este é verdadeiramente o segredo da verdadeira prosperidade ou da prosperidade do verdadeiro cristão, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor, ó Deus, é algo que é privilégio para o verdadeiro cristão, e estamos aqui hoje para isto, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu Espírito, para buscar a Tua palavra, e quem deu ouvidos, recebeu a Tua palavra, Senhor, para correção, para memória, para edificação. Meu Deus, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade e não esquecer jamais que buscar o Senhor é o que nos abençoa. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores e não acrescenta males. Abençoa o Teu povo, Senhor, quem não pôde vir à igreja hoje, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Teu povo não se esqueça de onde veio a bênção, de onde vem a cura, de onde vem a saúde, de onde vem a vida eterna, de onde vem o que só o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus. Amém.